A noite caía lenta sobre a cidade, tingindo o céu de um azul profundo quase silencioso. O restaurante era iluminado por luzes quentes, refletidas em taças de cristal e mesas impecavelmente postas. Tudo ali parecia pertencer a outro mundo, um mundo do qual Alice nunca se sentiu parte. Ela alisou discretamente o tecido do vestido simples que usava. Era preto, comportado, escolhido com cuidado demais para não chamar atenção. E, ainda assim, parecia errado naquele lugar. Seus cabelos castanhos estavam soltos, alguns fios escapavam perto do rosto, denunciando o nervosismo. Alice respirava fundo, tentando se manter firme. "Senhora", disse o gerente em tom firme demais. "Houve um erro. Esta mesa não está disponível para a senhora." Ela ergueu os olhos devagar. O coração batia forte, descompassado. "Eu fiz a reserva", respondeu baixo, quase pedindo desculpas por existir. O homem cruzou as mãos à frente do corpo, lançando um olhar rápido ao redor, consciente dos olhares curiosos. "Este é um restaurante exclusivo. Talvez a senhora tenha se enganado de lugar." O silêncio pesou. Alice sentiu o rosto queimar, o ar faltar. Era como se o tempo tivesse diminuído apenas para que o constrangimento durasse mais. Alice havia usado parte da rescisão daquele emprego que perdera dias antes para realizar seu sonho de jantar naquele restaurante que tanto admirava quando passava em frente dele. Não era extravagância. Era um desejo antigo, um pequeno prêmio por tantos anos de esforço. Ela empurrou a cadeira lentamente, pronta para ir embora, quando ouviu o som seco de outra cadeira sendo afastada. Passos firmes. Um homem se levantou de uma mesa próxima. Alto, elegante. O terno escuro parecia feito sob medida para ele. Os ombros largos, a postura segura, o olhar atento. Havia algo em sua presença que fazia o ambiente inteiro se reorganizar ao redor dele. Ele se aproximou da mesa de Alice e pousou a mão no encosto da cadeira com naturalidade. "Algum problema com a minha esposa?" disse em voz calma, porém inquestionável. A palavra esposa pairou no ar. Alice ergueu os olhos num reflexo imediato. O coração quase parou. O homem a encarava com serenidade. Havia firmeza, mas também gentileza em seus olhos claros. "Ela é a minha esposa", repetiu agora olhando diretamente para o gerente. O tom era baixo, controlado, definitivo. O gerente empalideceu. "Senhor Renato, peço desculpas, foi um equívoco." Renato apenas assentiu, como se o assunto estivesse encerrado, e olhou para o gerente com um olhar de quem estava desapontado com o que havia acabado de acontecer. Alice ainda tremia por dentro, mas pela primeira vez naquela noite, alguém tinha ficado ao seu lado. Renato puxou a cadeira ao lado da dela e se sentou, sem pedir permissão, como se aquele lugar sempre tivesse sido dele. A proximidade era inesperada. Alice sentiu o perfume discreto dele, algo amadeirado, confortável, que parecia envolver mais do que invadir. "Confia em mim", murmurou ele quase sem mover os lábios. Ela engoliu em seco e assentiu levemente. Durante o jantar, Renato conduziu a situação com naturalidade impressionante. Pediu vinho, comentou sobre o cardápio, respondeu a perguntas que Alice nem sabia que poderiam surgir sobre um casamento que nunca existiu. Ela observava cada gesto dele. A forma como segurava os talheres, como inclinava levemente a cabeça ao ouvi-la, como sua voz era firme, mas nunca dura. Aos poucos, a respiração de Alice foi se acalmando. Quando saíram do restaurante, o ar noturno pareceu mais fresco, mais leve. A rua estava silenciosa, iluminada por postes antigos. "Obrigada", ela disse finalmente, parando ao lado dele. "Você não precisava ter feito aquilo." Renato a observou com atenção, como se estivesse gravando cada detalhe do rosto dela. "Precisava sim", respondeu. "Ninguém merece ser diminuído daquela forma." Aquela frase ficou. Ela não sabia explicar por quê, mas ficou. Aproveite a pausa para se inscrever no canal, deixar seu like
E aproveite para me contar de qual cidade você está me escutando agora. Ative também o sininho para não perder nenhuma história de amor, de arrancar suspiros. Continuando. 2 dias se passaram. Alice tentava retomar a rotina, mas algo estava diferente. O episódio no restaurante voltava à mente com frequência, não pela humilhação, mas pelo homem que surgiu quando ela mais precisou. Na tarde de quarta-feira, o celular vibrou sobre a mesa. Número desconhecido. Aqui é o Renato. Espero que você esteja bem. Ela leu a mensagem 3 vezes antes de responder. O coração acelerou de um jeito inesperado. Estou bem. Obrigada novamente. A resposta veio quase imediata. Que tal um café qualquer dia desses? Sem fingimento. Alice sorriu sozinha, sem saber naquele instante que aquela simples mensagem era o começo de algo que mudaria tudo. O café ficava em uma rua tranquila, arborizada, longe do movimento intenso do centro. O cheiro de grãos moídos se espalhava pelo ar, misturado ao perfume doce de bolo recém-assado. Alice chegou alguns minutos antes do horário combinado. Ela vestia uma calça jeans clara, uma blusa de tecido leve e sapatilhas simples. Os cabelos estavam soltos daquela vez, caindo naturalmente sobre os ombros. Ela se sentou próxima à janela, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, sentindo o coração acelerar a cada pessoa que entrava. Quando Renato surgiu na porta, o ambiente pareceu mudar de ritmo. Ele usava uma camisa social azul marinho, mangas dobradas até os antebraços, revelando um relógio elegante. Sem o terno, parecia menos distante, mas ainda carregava aquela postura segura que chamava a atenção sem esforço. Os olhos dele a encontraram imediatamente. Alice, disse sorrindo de leve. O nome dela soou diferente na voz dele, mais próximo. Renato! Eles se sentaram frente a frente. A conversa começou tímida, quase cuidadosa. Falaram sobre trabalho, rotina, pequenas coisas. Mas havia algo mais ali. Algo que vibrava no silêncio entre uma frase e outra. Alice percebia os detalhes, a forma como Renato inclinava levemente o corpo em sua direção, como ouvia com atenção real, como não parecia apressado. Você parece alguém que se acostumou a ser invisível, ele disse em determinado momento, com suavidade. Ela engoliu em seco. Talvez eu tenha aprendido a não ocupar espaço demais. Renato sustentou o olhar dela por alguns segundos. Algumas pessoas não nasceram para passar despercebidas. Alice sentiu o peito apertar. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista. Os encontros começaram a se repetir. Às vezes um café rápido, outras vezes uma caminhada ao entardecer. Renato nunca impunha, sempre convidava, sempre respeitava. Alice percebeu rapidamente que o mundo dele era distante do seu. Ele falava de reuniões importantes, viagens internacionais, decisões que moviam cifras altas. Ainda assim, nunca fez questão de se mostrar maior do que era. Era isso que mais a confundia. Em uma tarde nublada, caminharam por um parque quase vazio. O vento era fresco, carregava o cheiro de grama molhada. Alice usava um cardigan claro. Renato, um casaco leve. Você não se sente deslocada comigo? Ele perguntou de repente. Ela parou de andar. Às vezes, admitiu. Tenho medo de ser pequena demais para o seu mundo. Renato virou-se completamente para ela. Eu não estou procurando alguém para caber no meu mundo, disse com firmeza. Estou procurando alguém para dividir o meu silêncio. As palavras tocaram fundo. Alice desviou o olhar, sentindo os olhos marejarem. Renato não a tocou. Apenas ficou ali, presente. E isso foi mais intenso do que qualquer gesto. O tempo passou diferente entre eles. Mensagens à noite, áudios curtos, silêncios confortáveis. Em uma sexta-feira, Renato a convidou para jantar em seu apartamento. Não havia luxo exagerado, apenas elegância e sobriedade. O ambiente era amplo, iluminado por luz indireta. A cidade se espalhava em janelas enormes.
Alice chegou nervosa. Ela vestia um vestido simples, mas que marcava suavemente sua cintura. Renato a observou por um instante a mais do que o necessário. Você está linda, disse com sinceridade. Durante o jantar, riram mais do que de costume. O vinho aqueceu os corpos, afrouxou as defesas. Alice sentia a presença dele com mais intensidade. Cada movimento, cada respiração próxima. Quando ficaram em silêncio, em pé na sala, o ar pareceu pesado. Renato deu um passo à frente. Se isso for rápido demais, me diga, falou em voz baixa. Alice sentia o coração bater nos ouvidos. Não é rápido, respondeu. Só é novo. Ele ergueu a mão devagar, tocando de leve o rosto dela. Os dedos quentes contrastavam com a pele sensível. Alice fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O beijo foi lento, cuidadoso. Um encontro suave de lábios que carregava tudo o que ainda não tinham coragem de dizer. Quando se afastaram, ambos sabiam. Algo havia mudado. Depois daquela noite, Alice passou dias inquieta. Sentia falta dele. Pensava nele. E isso a assustava. Sentados em um banco de praça, em uma tarde clara, ela finalmente falou. Tenho medo de me perder nisso. De me machucar. Renato respirou fundo antes de responder. Eu também tenho medo, confessou. Mas estou cansado de fugir de tudo o que me faz sentir vivo. Ele segurou a mão dela, dessa vez com firmeza. Não quero te prometer o que não posso cumprir, disse. Mas quero tentar, com calma, com verdade. Alice sentiu o aperto no peito se transformar em algo quente. Ela assentiu. E naquele gesto simples, silencioso, os dois deram o primeiro passo real, rumo a algo que já não podia ser ignorado. Os dias seguintes foram marcados por uma ansiedade silenciosa. Alice acordava pensando em Renato. Pensava enquanto trabalhava, enquanto caminhava para casa, enquanto tentava dormir. Não era apenas saudade, era a sensação inquietante de estar se aproximando de algo grande demais para ignorar. Naquela noite, a chuva fina escorria pelas janelas do apartamento dela. Alice estava sentada no sofá, usando um moletom largo, os pés descalços sobre o tapete. O celular vibrava em suas mãos. Posso te ligar? Mensagem de Renato. Ela respirou fundo antes de responder. Pode. A voz dele veio calma, envolvente. Eu senti você distante hoje, disse sem acusação. Alice fechou os olhos. Estou tentando entender o que estou sentindo, confessou. Você entrou na minha vida de um jeito inesperado. Eu sei, respondeu ele, e não quero te pressionar. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio. Só não desaparece, pediu ela quase num sussurro. Renato respirou fundo do outro lado da linha. Não vou a lugar nenhum. Renato a convidou para um evento social. Alice quase recusou. Ela passou a tarde escolhendo a roupa com cuidado excessivo. Optou por um vestido preto simples, elegante, que caía suavemente sobre o corpo. Os cabelos soltos, maquiagem discreta. Quando Renato a buscou, parou por um instante antes de falar. Você está linda, disse com um olhar sincero. O evento acontecia em um salão amplo, iluminado por lustres imponentes. Pessoas bem vestidas, conversas sofisticadas. Alice sentiu o velho desconforto voltar. Renato percebeu. Ele tocou de leve a mão dela. Fica comigo. E ela ficou. Ele a apresentou com naturalidade, sem títulos, sem ostentação. Apenas Alice. A forma como ele a incluía, como se orgulhava da presença dela, fez algo dentro dela se reorganizar. Na volta dentro do carro silencioso, Alice falou. Obrigada por não tentar me transformar em algo que não sou. Renato sorriu de lado. Eu não me aproximo de alguém para moldar. Me aproximo para conhecer. Ela virou o rosto para ele, e naquele instante percebeu que estava se apaixonando. Foi em uma noite tranquila no apartamento dele que Renato falou mais de si. A luz era baixa. Alice estava sentada no sofá, os pés recolhidos, segurando uma taça de vinho. Renato apoiava o cotovelo no encosto,
olhando para o vazio por alguns segundos antes de falar. Eu passei anos me fechando, disse. Achava que sentimentos me enfraqueciam. Ele contou sobre relacionamentos vazios, sobre a solidão disfarçada de sucesso, sobre noites silenciosas em lugares grandes demais. Alice ouviu em silêncio, sentindo o peso das palavras. Você parece tão seguro, ela disse. Renato sorriu, mas havia algo triste ali. Segurança pode ser só medo bem disfarçado. Ela se aproximou, tocando a mão dele com delicadeza. Você não parece sozinho agora. Os dedos deles se entrelaçaram naturalmente. A proximidade entre eles se intensificou. Beijos mais longos, abraços demorados, olhares que diziam mais do que palavras. Em uma noite, na varanda do apartamento dele, a cidade brilhava abaixo. O vento fresco fazia Alice arrepiar. Renato colocou o casaco sobre os ombros dela. Ela se virou para ele. Os lábios se encontraram com mais urgência daquela vez. O beijo foi profundo, carregado de desejo contido. As mãos dele deslizaram pela cintura dela, puxando-a para mais perto. Alice sentiu o corpo inteiro reagir. A respiração dele se misturava, quente e acelerada. Por um instante, tudo parecia prestes a ultrapassar um limite invisível. Alice afastou o rosto ofegante. Renato! Ele parou imediatamente, apoiando a testa na dela. A gente não precisa correr, disse com voz firme, mesmo que o corpo pedisse o contrário. Ela assentiu, sentindo gratidão e desejo misturados. Naquela noite, Alice foi para casa com o coração acelerado. Deitada na cama, olhava o teto escuro, revivendo cada toque, cada palavra. Não havia arrependimento, apenas consciência. Ela estava se envolvendo de verdade. Na manhã seguinte, escreveu uma mensagem curta. Eu quero continuar, mesmo com medo. A resposta veio minutos depois. Então vamos com cuidado, mas juntos. Alice sorriu. Sem perceber, naquele instante simples, os dois tinham feito uma escolha silenciosa. A de não fugir do que estava nascendo. Está gostando? Aproveite para se inscrever no canal. Me conta de qual cidade está me ouvindo agora. Continuando. A semana começou diferente. Renato precisou viajar a trabalho. Nada de extraordinário para ele. Viagens faziam parte da rotina. Mas para Alice, a ausência teve um peso inesperado. Ela acordava cedo, preparava o café, sentava-se à mesa pequena do apartamento e sentia falta das mensagens matinais dele. Quando chegavam, vinham mais curtas, espaçadas. Reuniões o dia inteiro. Cheguei tarde hoje. Alice entendia, sempre entendeu. Ainda assim, o silêncio entre as mensagens fazia o peito apertar. À noite, deitada na cama, ela lembrava do cheiro dele, da forma como Renato a envolvia em abraços longos, como se quisesse protegê-la do mundo. Sentia falta da presença, do peso tranquilo dele ao seu lado. Era estranho perceber o quanto alguém podia fazer falta em tão pouco tempo. Na sexta-feira, Alice encontrou uma amiga para conversar. Um café simples, conversa solta, até que o nome dele surgiu. Você está diferente, a amiga comentou. Mais viva e mais insegura. Alice mexeu o açúcar na xícara, observando o movimento lento do líquido. Tenho medo de não ser suficiente, confessou. O mundo dele é grande demais. À noite, Renato ligou por vídeo. O rosto dele apareceu na tela, cansado, mas sorrindo ao vê-la. Senti sua falta hoje, disse ele. Alice hesitou antes de responder. Renato, você nunca teve medo de se arrepender? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Já me arrependi mais de não tentar do que de tentar, respondeu com sinceridade. Ela respirou fundo. Aquela frase ficou ecoando dentro dela. Renato voltou numa noite de sábado. Alice estava em casa quando ouviu a campainha. Abriu a porta e o encontrou ali, de camisa clara, casaco no braço, o olhar pousando nela como se estivesse exatamente onde queria estar. Nenhuma palavra foi dita no primeiro instante. Renato a puxou suavemente para um abraço. Um abraço inteiro, firme e silencioso. Alice afundou o rosto no peito dele,
sentindo o coração dele bater sob a camisa. Eu precisava disso, murmurou ele. Ela também precisava. E percebeu naquele instante. Eles se sentaram no sofá. Conversaram um pouco. O silêncio era confortável. Os dedos dele desenhavam linhas lentas nas costas dela, quase distraídos. O beijo veio natural, mais profundo, mais sentido. Quando se afastaram, Alice apoiou a testa no ombro dele, respirando fundo. Fica, pediu baixo. Renato não respondeu com palavras, apenas ficou. A madrugada passou lenta. Eles conversaram deitados lado a lado, a luz fraca do abajur desenhando sombras suaves no quarto. Renato contou histórias da infância. Alice falou de sonhos simples que nunca tinha tido coragem de dizer em voz alta. Havia algo diferente no ar, uma intimidade mais profunda, mais real. Renato tocava o rosto dela com delicadeza, como se quisesse memorizar cada detalhe. Alice sentia o calor dele, a respiração próxima, o cuidado em cada gesto. O beijo daquela noite não foi apressado, foi construído, cheio de pausas, de olhares, de mãos que exploravam com respeito e desejo contido. Você me faz querer ir devagar, ele confessou. Alice sorriu emocionada. Eu me sinto segura com você. E aquela palavra, segura, mudou tudo. A chuva começou fina lá fora, batendo leve na janela. O quarto estava aquecido, envolvido por um silêncio íntimo. Alice estava deitada, os cabelos espalhados pelo travesseiro, o olhar fixo em Renato. Ele a observava com atenção profunda, como se aquele momento fosse sagrado. Renato se aproximou devagar, tocando a mão dela, entrelaçando os dedos. Se em algum momento você quiser parar, ele começou. Eu sei, interrompeu ela, puxando-o para mais perto. O beijo foi diferente de todos os outros, mais intenso, mais cheio. Não havia pressa, apenas a vontade de sentir. Cada toque era cuidadoso, cada movimento carregado de significado. Alice sentia o coração acelerar, o corpo reagir, a respiração se perder aos poucos. Renato beijava como quem escolhe ficar. Alice respondia como quem escolhe confiar. Os corpos colidiram-se. Alice deslizou sua mão do pescoço de Renato, passando pelo peito. Ela olhou firmemente naqueles olhos claros e ali sentiu o que nunca havia sentido antes. A paixão incendiou o quarto. Renato a pegou pela cintura e a colocou em cima dele. Enquanto se amavam, Renato admirava Alice como se fosse uma pintura perfeita em um quadro de uma galeria. E naquela noite silenciosa, sob a chuva leve, eles começaram a se entregar de verdade. Não apenas com o corpo, mas com tudo o que eram. A chuva continuava a cair lá fora, constante, quase hipnótica. O quarto era preenchido por uma luz suave, amarelada, que desenhava sombras lentas nas paredes. Alice sentia o corpo aquecido, mas era o coração que parecia mais exposto. Renato se movia com cuidado, como se cada gesto fosse uma pergunta silenciosa. As mãos dele percorriam os braços dela devagar, subiam até os ombros, desciam novamente, respeitando o tempo dela. Alice sentia arrepio a cada toque. O beijo se aprofundou lento, cheio de pausas. Não havia urgência, havia entrega. A respiração dos dois se misturava, quente, irregular, criando um ritmo próprio. Ela tocou o rosto dele, sentindo a textura da barba, a firmeza da mandíbula. Renato fechou os olhos por um instante, como se aquele simples gesto fosse mais intenso do que qualquer palavra. Alice, ele murmurou como se dissesse o nome para se ancorar. Ela respondeu aproximando-se mais, deixando claro, sem palavras, que estava ali, inteira. O tempo parecia suspenso. Renato a envolvia com o corpo, não como quem toma, mas como quem acolhe. Alice sentia o peso confortável dele, a proteção silenciosa que vinha junto com cada gesto. Os beijos se espalharam, suaves, demorados. Cada movimento era acompanhado de respirações profundas, de mãos que buscavam, mas sempre encontravam cuidado antes do desejo. Alice sentia o coração bater forte, o corpo responder.
a mente se aquietar pela primeira vez em muito tempo. Você está bem? Ele perguntou com a voz baixa, próxima ao ouvido dela. Ela assentiu, os olhos brilhando. Nunca me senti tão presente. Renato sorriu contra a pele dela. Aquela resposta parecia suficiente para tudo. Quando finalmente se entregaram por completo, não houve pressa nem excesso. Houve conexão. Alice sentia cada segundo como se estivesse sendo gravado na memória. O toque dele era firme e gentil ao mesmo tempo, atento a cada reação, a cada suspiro. Renato, por sua vez, parecia diferente. Menos contido, mais verdadeiro, como se tivesse deixado naquela noite uma armadura que usou por anos. Os movimentos eram lentos, guiados pelo olhar, pela respiração que se sincronizava aos poucos. Alice sentia o mundo desaparecer, reduzido àquele quarto, àquele instante. Quando tudo se acalmou, permaneceram abraçados em silêncio, ouvindo apenas a chuva e o próprio coração. Renato beijou a testa dela. Obrigado por confiar em mim. Alice fechou os olhos, sentindo uma lágrima silenciosa escorrer. Não de tristeza, mas de reconhecimento. A madrugada avançou tranquila. Alice estava aninhada ao lado de Renato, sentindo o braço dele ao redor de seus ombros. O quarto agora tinha outro significado. Não era apenas um espaço físico, era um marco. Ela respirava devagar, absorvendo o momento. Eu sempre achei que amor fosse algo barulhento, ela disse, quebrando o silêncio. Mas isso é calmo. Renato sorriu. O que é verdadeiro costuma ser. Ele apertou levemente o abraço. Alice se sentiu pertencente, não a um lugar, mas a alguém. E isso não a assustou. A luz da manhã entrou devagar pelas cortinas. Alice acordou primeiro. Ficou observando Renato dormir, os traços mais suaves, a respiração tranquila. Pensou em tudo que tinham vivido desde aquela noite no restaurante. Como um gesto de gentileza, havia mudado o rumo de duas vidas. Quando ele abriu os olhos, encontrou o olhar dela. Bom dia, disse com a voz rouca. Bom dia. Eles sorriram, simples, verdadeiro. Renato tocou o rosto dela com o polegar. Nada disso foi por acaso, falou. Alice sentiu o coração aquecer. Ela sabia que o caminho ainda teria desafios. Mundos diferentes não se unem sem ruídos, mas naquele instante tinha certeza de uma coisa. Ela não estava mais sozinha. Está gostando? Aproveite a pausa para se inscrever no canal. Continuando. Os dias que se seguiram àquela noite não foram exatamente tranquilos, mas foram diferentes. Alice caminhava pela cidade com uma sensação nova no peito, algo entre leveza e medo. Havia sorrisos que surgiam sem aviso, pensamentos que insistiam em voltar para o toque cuidadoso de Renato, para o jeito como ele a olhava como se ela fosse suficiente. Eles passaram a se ver com mais frequência. Almoços rápidos, noites simples, conversas longas. Mas junto com a proximidade, vieram as perguntas silenciosas. Alice se pegava observando detalhes que antes ignorava. As ligações constantes de trabalho, as reuniões inesperadas, os compromissos que surgiam sem explicação. Renato continuava presente, mas o mundo dele parecia sempre puxá-lo de volta. E isso despertava nela um receio antigo, o de ser deixada para trás. Em uma noite de terça-feira, Alice esperava por Renato para jantar. A mesa estava posta de forma simples, mas cuidadosa. A comida esfriava aos poucos. O relógio avançava. A mensagem chegou quase 1 hora depois do combinado. A reunião se estendeu. Desculpa. Ela respirou fundo antes de responder. Tudo bem. Mas não estava. Quando Renato finalmente chegou, percebeu o silêncio diferente. Você está distante, comentou tirando o casaco. Alice demorou a responder. Às vezes sinto que preciso disputar espaço com a sua vida inteira. Renato fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase tivesse acertado um ponto sensível. Eu passei anos construindo tudo isso, disse. E agora estou aprendendo a reorganizar,
Alice se aproximou. Eu não quero ser prioridade por obrigação, falou. Só quero ser escolha. Renato segurou o rosto dela com cuidado. E você é? Mas ambos sabiam o que dizer era mais fácil do que mudar. Alice começou a se sentir pequena outra vez. Em eventos sociais, percebia olhares curiosos, comentários velados. Algumas pessoas falavam com ela como se fosse passageira na vida de Renato. Isso a machucava mais do que gostaria de admitir. Em casa, sozinha, ela se perguntava se conseguiria sustentar aquele amor sem perder a própria essência. Tinha medo de se moldar demais, de silenciar vontades para caber. Quando Renato percebeu a mudança, tentou aproximar-se mais. Você está se afastando, disse ele numa noite calma. Alice respirou fundo. Estou tentando não desaparecer dentro da sua vida. As palavras ficaram entre eles, densas, pedindo decisões. O conflito veio de forma inesperada. Renato precisou viajar novamente, dessa vez por mais tempo. A decisão foi rápida, quase automática, e isso doeu em Alice. Você nem pensou em mim, ela disse, segurando o choro. Renato a olhou surpreso. Eu pensei, só não imaginei que te machucaria assim. Alice balançou a cabeça. É isso que me assusta, que você não imagine. O silêncio que se seguiu não foi confortável. Naquela noite, Renato foi embora mais cedo. Alice ficou sozinha, sentada no sofá, sentindo o vazio que o amor às vezes traz quando ainda não sabe se equilibrar. Os dias seguintes foram marcados por uma distância silenciosa. Não houve brigas nem palavras duras. Apenas menos mensagens, menos encontros, menos certezas. Alice começou a olhar para dentro de si, reavaliar seus limites, seus desejos, suas dores. Percebeu que amar não deveria significar diminuir-se. Renato, por sua vez, sentia algo que não conhecia bem: medo de perder. Em uma noite solitária, ele olhou pela janela do próprio apartamento, a cidade iluminada abaixo, e entendeu que sucesso algum preenchia o espaço que Alice ocupava agora. E pela primeira vez, percebeu que talvez fosse ele quem precisasse mudar mais. Alice decidiu não esperar. Não como antes. Ela começou a reorganizar a própria rotina, retomou hábitos que havia deixado de lado, voltou a caminhar sozinha aos fins de tarde, a ouvir música enquanto arrumava a casa, a cozinhar apenas para si. Havia algo de reconfortante em lembrar quem era sem ninguém por perto. O celular permanecia sobre a mesa, silencioso, e pela primeira vez, o silêncio não doía tanto. Alice entendeu que amar não podia ser sinônimo de pausa na própria vida, que ninguém deveria ser o centro absoluto de alguém, nem mesmo quem se ama. Ela sentia falta de Renato, sentia, mas também sentia algo novo, respeito por si mesma. Renato voltou da viagem com uma sensação estranha de deslocamento. O apartamento parecia maior, frio demais. As noites eram longas, silenciosas, e o trabalho, que antes ocupava tudo, já não conseguia preencher o espaço que Alice deixara. Ele pegava o celular várias vezes ao dia, digitava mensagens que apagava antes de enviar. Pensava nas palavras dela, na forma como pediu para ser escolha, não obrigação. E percebeu algo que nunca havia enfrentado de verdade. Ele sempre controlou tudo, menos o que sentia agora. Renato entendeu que, se não mudasse, perderia algo raro. E dessa vez não seria por acaso. Numa manhã clara, Renato cancelou compromissos. Adiou reuniões, delegou decisões, coisas que nunca fazia. Pegou o carro sem destino claro, mas com uma certeza firme no peito. Parou em frente ao prédio de Alice no fim da tarde. O céu estava em tons de dourado, o vento leve. Ele respirou fundo antes de descer. Quando Alice abriu a porta, levou alguns segundos para reagir. Renato estava ali, sem pressa, sem defesas. Eu não vim pedir que você espere, disse ele. Vim dizer que eu decidi. Ela o encarou, o coração acelerado. Decidiu o quê? Que eu quero te escolher, de verdade. Não só quando sobra tempo. O silêncio entre eles foi denso, mas diferente. Não machucava. Eles se sentaram no sofá.
mantendo uma pequena distância entre os corpos, como se ambos precisassem daquele espaço para respirar. Renato falou, sem interrupções, sem justificativas vazias. Falou sobre o medo de perder controle, sobre como sempre acreditou que amar exigia menos do que estava sentindo agora. Falou sobre perceber que sucesso algum fazia sentido se não pudesse ser compartilhado. Alice ouviu em silêncio, os olhos marejados, mas firmes. Quando ele terminou, ela respirou fundo. Eu não quero promessas grandiosas, disse. Quero constância, presença, verdade. Renato assentiu. Então é isso que eu quero aprender a ser. Não houve beijo, não houve abraço. Houve algo mais raro, entendimento. Renato se levantou para ir embora. Na porta virou-se para ela. Não preciso que você decida nada hoje, disse. Só precisava que soubesse. Alice caminhou até ele. Ficar não é mais sobre necessidade, falou com calma. É sobre escolha. Ela tocou a mão dele de leve. Eu preciso sentir isso no tempo. Não só agora. Renato sorriu. Um sorriso contido, respeitoso. Eu vou estar aqui. Quando a porta se fechou, Alice encostou nela por um instante, sentindo o coração bater forte. Não era o fim. Também não era exatamente um recomeço. Era algo mais maduro, mais verdadeiro. Renato não apareceu no dia seguinte. Nem no outro. E, curiosamente, Alice não se sentiu abandonada. Alice decidiu não esperar. Não como antes. Ela começou a reorganizar a própria rotina. Retomou hábitos que havia deixado de lado. Resolveu pendências, atualizou currículos, voltou a caminhar sozinha aos fins de tarde. Havia algo de reconfortante em lembrar quem era sem ninguém por perto. No terceiro dia, encontrou um bilhete sob a porta. Não vim para invadir seu tempo, só para respeitá-lo. Renato. Não havia flores. Não havia discursos. Alice segurou o papel com cuidado, sentindo algo se acomodar dentro dela. Renato começou a aparecer nos detalhes. Uma mensagem pela manhã desejando um bom dia. Um almoço rápido, sem pressa, mesmo em dias cheios. Um convite simples para caminhar, sem expectativas escondidas. Ele não falava muito sobre mudança. Ele mudava. Alice observava, em silêncio. Certa noite, sentados lado a lado no sofá, Renato desligou o celular e o colocou longe. Hoje nada interrompe, disse apenas. Alice o olhou, surpresa. Você não precisa fazer isso sempre. Mas hoje eu quero, respondeu. E aquilo significou mais do que qualquer declaração. Confiar não foi imediato. Alice ainda sentia receios surgirem nos momentos mais calmos. Às vezes, o medo vinha quando tudo estava bem demais. Em uma dessas noites, ela falou: tenho medo de baixar a guarda e me perder de novo. Renato respirou fundo antes de responder. Então não abaixa tudo de uma vez, disse. A gente vai no seu tempo. Ele segurou a mão dela com firmeza serena. Eu não quero que você confie porque acredita em mim. Quero que confie porque se sente segura consigo mesma. Alice sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez que alguém não pedia entrega, apenas presença. O vínculo entre eles se fortaleceu sem alarde. Finais de semana simples, café feito juntos, conversas longas deitados no chão da sala, olhando o teto, rindo de coisas pequenas. Renato parecia diferente, mais leve, mais atento. Alice também, menos defensiva, mais inteira. Numa tarde chuvosa, ela dormiu encostada nele no sofá. Renato permaneceu imóvel, como se aquele momento fosse frágil demais para ser interrompido. Ele a observava dormir e pensava, com uma clareza nova. Amar não era intensidade constante, era permanência. Caminhavam juntos em uma manhã de domingo. O sol atravessava as árvores desenhando sombras no chão. Alice usava um vestido leve, Renato, camisa clara, mangas dobradas. Você já pensou no futuro? Ela perguntou sem olhar diretamente para ele. Renato demorou a responder. Já pensei muito, disse, mas nunca como agora. Ela parou de andar. E agora como é? Ele virou-se para ela.
Agora tem você. Isso muda tudo. Alice sentiu o peito aquecer. Não houve promessa formal nem planos definidos, apenas a certeza silenciosa de que algo sólido estava sendo construído. Ela entrelaçou os dedos nos dele. E continuaram caminhando. O convite chegou numa manhã de segunda-feira. Renato o leu 2 vezes antes de mencionar para Alice. Um jantar formal com investidores importantes, pessoas influentes, nomes que ocupavam colunas sociais. Um ambiente onde tudo era observado, inclusive quem caminhava ao lado dele. Não é uma obrigação, ele disse com cuidado. Só quero que você saiba que gostaria que fosse comigo. Alice sentiu o estômago se contrair levemente. Não era insegurança nova, mas uma antiga que ainda respirava dentro dela. Receio não me sentir à altura? Perguntou com honestidade. Renato aproximou-se, segurando o rosto dela com suavidade. Então eu estarei ao seu lado. Não à frente, não atrás, ao lado. Ela respirou fundo e aceitou. A noite estava fria, o céu limpo. O salão era elegante, iluminado por luzes suaves e conversas contidas. Alice usava um vestido discreto, mas delicado, que valorizava sua simplicidade natural. Os cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Quando entraram juntos, alguns olhares se voltaram para eles. Alice sentiu o impulso de se encolher. Renato percebeu e, com um gesto quase imperceptível, entrelaçou os dedos nos dela. Respira, murmurou. Ela respirou. Durante o jantar, Renato a apresentou com orgulho tranquilo. Não havia títulos exagerados, nem explicações desnecessárias. Apenas o nome dela, dito com segurança. Alice respondeu às conversas com calma. Descobriu que não precisava se transformar para pertencer. E, pela primeira vez, sentiu que estava ali por escolha, não por concessão. Está gostando? Aproveite a pausa para se inscrever no canal. Continuando. Foi no meio da sobremesa que aconteceu. Uma mulher elegante, sorriso ensaiado, aproximou-se da mesa. Você é diferente do que eu imaginava, disse a Alice com um tom difícil de definir. Alice sustentou o olhar, sentindo o antigo desconforto tentar voltar. Antes que respondesse, Renato falou. Ela é exatamente como eu escolhi. A frase foi dita sem agressividade, sem necessidade de defesa exagerada, apenas verdade. O silêncio que se seguiu foi curto, mas suficiente. Alice sentiu algo se firmar dentro dela. Não era apenas amor. Era posicionamento. No caminho de volta, o carro seguia silencioso pelas ruas iluminadas. Alice observava a cidade pela janela, os pensamentos em movimento. Aquilo me afetou mais do que eu queria admitir, disse por fim. Renato manteve os olhos na estrada, mas a voz veio firme. Eu sei, e sinto muito que ainda existam lugares que tentem diminuir quem você é. Ela virou-se para ele. Obrigada por não me poupar, nem me esconder. Renato sorriu de leve. Amar também é isso. Sustentar a escolha quando o mundo questiona. Alice sentiu o coração aquecer. Nos dias que se seguiram, algo mudou. Alice caminhava com mais segurança. Falava com mais clareza. Não porque Renato estivesse ao seu lado, mas porque ela sabia que não precisaria desaparecer para permanecer ali. Renato, por sua vez, parecia ainda mais certo. Menos preocupado com expectativas externas, mais atento ao que construíam juntos. Numa noite tranquila, sentados na varanda, Alice encostou a cabeça no ombro dele. Aquele homem no restaurante, ela começou sorrindo. Ele não imaginava o que estava começando. Renato riu baixo. Nem eu. Ele a beijou na testa, com carinho sereno. E ali, sob o céu silencioso, ambos souberam. O amor que escolheram não era frágil. Era firme, porque tinha sido construído com verdade. Renato recebeu a ligação numa manhã comum. O nome na tela do celular o fez suspirar antes mesmo de atender. Era alguém do passado, uma relação antiga, encerrada há anos, mas que ainda surgia ocasionalmente nos círculos sociais dele. Não havia sentimento,
apenas história mal resolvida aos olhos de quem observava de fora. Quando contou a Alice, fez questão de não suavizar nem esconder. Eu não quero que nada chegue até você de forma distorcida, disse com calma. Alice ouviu em silêncio. Não sentiu ciúme, mas algo mais profundo, a necessidade de saber onde estava pisando. O que ficou para você? Perguntou. Renato respondeu sem hesitar. Nada que não tenha terminado. O que importa está aqui. Ele tocou a mão dela, e Alice acreditou, não por ingenuidade, mas porque aprendeu a sentir quando alguém está inteiro. Numa noite tranquila, sentados no sofá, Alice fez a pergunta que vinha guardando. Se aquele dia no restaurante não tivesse acontecido, você acha que ainda assim teria me visto? Renato demorou a responder. Observou o rosto dela, os traços suaves, o olhar atento. Depois falou com honestidade. Talvez não naquele momento, talvez não daquela forma. Mas acredito que algumas pessoas se encontram porque precisam, não porque planejam. Alice assentiu. Então foi um acaso necessário. Foi, ele concordou. Mas o que veio depois foi escolha. Aquela distinção fez toda a diferença. Renato a levou até o mesmo restaurante. Era noite. O ambiente continuava elegante, mas agora Alice não se sentia deslocada. Caminhava com postura tranquila, vestindo um vestido simples e bonito, não para impressionar, mas porque se sentia bem. Sentaram-se à mesma mesa. Por que aqui? Ela perguntou. Renato segurou a mão dela, os olhos firmes. Porque foi aqui que eu disse uma coisa fingindo, e é aqui que eu quero dizer de verdade. Alice sentiu o coração acelerar. Alice, ele continuou, naquele dia eu disse que você era minha esposa para te proteger. Hoje eu te escolho porque não quero mais fingir nada. Ele respirou fundo. Eu não te ofereço um conto perfeito. Te ofereço presença, parceria e verdade. Você fica comigo? O silêncio que se seguiu não foi de dúvida. Foi de emoção. Alice sentiu os olhos marejarem. Não era a grandiosidade do momento que a emocionava, mas o caminho até ali. Tudo o que foi construído com cuidado, respeito e tempo. Eu fico, disse com a voz firme, mas fico sendo quem eu sou. Renato sorriu, um sorriso inteiro. É exatamente por isso que eu quero você. Ele se levantou, contornou a mesa e a abraçou ali mesmo. Um abraço forte, seguro, definitivo. Alice fechou os olhos, sentindo que aquele gesto continha tudo o que palavras não alcançam. Não houve aplausos. Houve verdade. A vida seguiu, não perfeita, mas compartilhada. Alice passou a ocupar espaços sem se sentir intrusa. Renato aprendeu a dividir decisões, tempos e silêncios. Eles não se tornaram um conto idealizado. Tornaram-se reais. Em uma manhã comum, Alice observava Renato preparar café na cozinha. Camisa simples, cabelo ainda desalinhado, concentrado em algo pequeno. Ela sorriu. Porque o amor verdadeiro não vive só nos grandes gestos. Vive no cotidiano. E ali, naquele detalhe simples, ela soube. O fingimento tinha ficado para trás. O amor entre Alice e Renato não mudou a rotina do mundo. Mudou a forma como eles a habitavam. As manhãs passaram a ter cheiro de café recém-passado e conversas simples. Às vezes, silêncio. Outras, risos inesperados. Renato já não se escondia atrás do trabalho. Alice já não se diminuía para caber. Ela continuava sendo a mulher simples que sempre foi. Ele continuava sendo o homem bem-sucedido, que construiu muito. Mas agora havia algo entre eles que reorganizava tudo. Prioridade mútua. Numa tarde comum, Alice o observava ajeitar a gravata antes de sair. Aproximou-se e a endireitou com cuidado. Você fica diferente quando está nervoso, comentou sorrindo. Renato riu baixo. E você fica diferente quando está feliz. Ela percebeu que ele tinha razão. O amor não a transformou em outra pessoa, apenas a devolveu a si mesma. Algumas semanas depois, Renato a convidou para jantar. Confia em mim, disse, repetindo a frase de tanto tempo atrás. Quando chegaram,
Alice reconheceu o lugar imediatamente. O restaurante. O mesmo onde tudo começou. Ela sentiu o coração acelerar, mas dessa vez não havia medo. Apenas memória. Sentaram-se à mesa. O ambiente era o mesmo, mas Alice não era. Durante o jantar, Renato segurou a mão dela sobre a mesa. Aquele dia eu me levantei porque vi alguém sendo injustiçado, disse. Hoje eu me sento aqui porque sei exatamente com quem quero estar. Alice apertou os dedos dele emocionada. Ela olhou ao redor. As pessoas, as luzes, os sons, nada ali a diminuía mais, porque agora ela sabia o próprio valor. Ao saírem do restaurante, a noite estava fresca. A rua iluminada, tranquila. Renato parou por um instante antes de abrir a porta do carro. Alice, chamou. Ela se virou. Lembra do que eu disse naquele dia? Ela sorriu, sabendo exatamente do que ele falava. Lembro. Renato aproximou-se, segurando o rosto dela com cuidado, olhando-a como quem olha para casa. Naquele dia eu disse que você era minha esposa para te proteger. Hoje, ele respirou fundo. Eu digo porque é verdade. Alice sentiu o peito aquecer, os olhos marejarem. Ela não respondeu com palavras, apenas o abraçou. E naquele gesto simples, silencioso e inteiro, estava tudo. A mulher que foi humilhada, o homem que se levantou, o fingimento que virou cuidado, o cuidado que virou amor, e o amor que escolheu ficar. Às vezes a vida nos humilha, só para nos colocar depois exatamente onde sempre deveríamos estar. Espero que tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um grande abraço e até a próxima história.